Poupança, Tesouro Direto e CDBs. Tudo que vocês precisam saber sobre esses tipos de investimento. Então, pessoal, hoje nesse vídeo eu quero explicar as principais rendas fixas, tá? Não são todas, mas são as 3 principais, tá? Porque não adianta nada a gente, nesse começo dessa jornada, a gente focar, como eu falei, em investimentos muito sofisticados, muito complexos, né? Então vamos passo a passo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a poupança, depois a gente vai falar sobre os títulos públicos e depois sobre os CDBs. Como eu falei, existem outras rendas fixas, mas eu diria que numa escala de complexidade, essas seriam as 3 primeiras para a gente falar, tá? Então assim, a poupança, pessoal, a caderneta de poupança, talvez seja aí o investimento mais comum e difundido no nosso país, né? Eu tenho dados aqui de 2019 do Banco Central, em que 158 milhões de pessoas investiam nessa modalidade em 2019, que representa quase 75% da nossa população, tá? Então assim, a poupança, como eu falei, é uma renda fixa, né? A remuneração dela, ela tem 2 formas de remuneração, tá? Então, e ela depende da nossa taxa Selic, certo? A Selic é a taxa nossa taxa básica de juros. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende da seguinte forma: ela paga 70% da Selic mais a taxa referencial. Essa taxa referencial, ela hoje em dia está zerada. Então, bem dizer, hoje a poupança ela rende exatamente 70% da Selic. Se eu tenho uma Selic de 5%, a poupança vai render 3,5% ao ano, certo? Então é sempre dependendo dessa Selic para calcular o rendimento da poupança, 70% da Selic, até 8,5%. Quando ela chega a 8,5%, aí ela muda o tipo de remuneração dela, tá? Quando ela chega a 8,5% ou mais, quando a Selic está em 8,5% ou mais, a poupança rende 0,5% ao mês, mais taxa referencial, tá? Esse 0,5% aí, se a gente for trazer ela a ano, é 6,17% ao ano mais taxa referencial. Tanto a Selic quanto a taxa referencial são taxas que a gente consegue no site do Banco Central, tá? Como eu falei, a taxa referencial nos últimos anos está zerada, mas ela já valeu alguma coisa, então é sempre bom dar uma conferida lá para a gente ter mais ou menos, para a gente ter certeza de quanto a poupança está rendendo no período, tá? Lembrando então, são dois tipos de remuneração e o divisor de águas aí uma Selic a 8,5% ao ano, tá? A poupança ela é isenta de imposto de renda, isenta de IOF e possui garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A gente já vai falar sobre ele na sequência, tá? A poupança ela tem liquidez diária, mas tem uma coisa, fora a rentabilidade, que eu acho que é um ponto negativo, tem uma coisa na poupança que eu acho que é um ponto muito ruim também, que é a questão de ela fazer aniversário. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aportado na poupança hoje e retire daqui a 28, 29 dias. Ela não rende absolutamente nada. O rendimento da poupança é só quando ela faz aniversário, né? Então, isso aí depende de aporte a aporte, né? Então, digamos que eu coloquei um aporte no dia 1º, ela vai fazer aniversário no outro dia 1º, aí sim que ela vai pagar os rendimentos, que foram esses que a gente falou. Depois eu fiz um segundo aporte no dia 15, esse só vai fazer aniversário no outro dia 15. Então, cada aporte tem o seu fluxo independente de aniversário, tá? Como eu falei, eu não gosto desse aniversário da poupança, porque muitas vezes, imagina que você precisa retirar os seus recursos 1 ou 2 dias antes de fazer aniversário. Ficou lá, 28 dias parado, você tem que tirar o seu dia e aí por causa de 2 dias você não recebe o rendimento do mês inteiro, tá? Então assim, apesar de ser o investimento mais difundido no Brasil, ele assim, não é nem de longe o melhor tipo de renda fixa, tá? Talvez seja até a pior renda fixa que a gente tem aí, certo? Bom, passando da poupança, a gente vai depois para o Tesouro Direto, tá? Que, na verdade, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Eu escuto até de forma recorrente, principalmente para o pessoal mais leigo,
eu vou investir no Tesouro Direto. Na verdade, o Tesouro Direto é a plataforma em que a pessoa física compra os títulos públicos, certo? Então, o investimento, na verdade, ele é o título público. Você vai investir através do Tesouro Direto e comprar títulos públicos, certo? Títulos públicos é que são os ativos. O Tesouro Direto é a plataforma, tá? E os títulos públicos nada mais são do que dívida pública emitida pelo governo federal para financiá-lo, tá? Geralmente a renda fixa é isso, tá, pessoal? A gente está emprestando dinheiro para alguém para receber os nossos recursos, né, no futuro acrescidos de uma taxa de juros, perfeito? E aí, quando a gente vai para os títulos públicos, aí a história já é um pouco diferente, porque a gente já começa a ir para ativos que têm outros tipos de remuneração, tá? E vou falar sobre alguns deles aqui. Então, a primeira, a gente tem um pós-fixado, que é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, ou hoje Tesouro Selic, né? E ele remunera exatamente a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? A gente fala que ele é um título pós, por quê? Porque, apesar de ele remunerar a Selic a toda hora ela está sendo reduzida, ou o Banco Central aumenta ela, né? Então, ela é um pós-fixado, a gente só vai saber no final do vencimento quanto que aquele título vai render, porque a gente não sabe exatamente quanto que vai ser a Selic até o final do período, certo? Então esses são os pós-fixados. Depois a gente tem o Tesouro Pré-fixado, né? Que é uma rentabilidade pré-fixada. Então esses daí a gente já sabe exatamente quanto que a gente vai receber lá no final. É o caso, por exemplo, de uma NTNF, que é a Nota do Tesouro Nacional Série F, e da LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, certo? Mas hoje também é o Tesouro Prefixado. Então, por exemplo, seria o caso de a gente entrar num título e esse título falar que ele vai pagar 8% ao ano, certo? Independente se a Selic vai para cima, vai para baixo, sobe, desce, esse título ele vai pagar 8% ao ano. Ele já é prefixado, a gente já sabe exatamente quanto que a gente vai receber lá no final, certo? E por último a gente tem esses títulos, inclusive eu gosto bastante, são os indexados à inflação, que é o caso da NTNB, que é a Nota do Tesouro Nacional Série B, e da NTNB principal, tá? Que paga o quê? IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é um dos índices de inflação que a gente tem, mais uma taxa pré-fixada. Então esse título ele tem um componente que é pós-fixado, que é a inflação. A inflação eu não sei quanto, apesar de remunerar a inflação, eu não sei quanto que vai ser a inflação do período, mais uma taxa pré, tá? Então ele tem um componente pós-fixado, que é a inflação, e um componente pré-fixado, que é essa taxinha pré-fixada, tá? O imposto de renda, os títulos públicos, eles não são isentos. Aí entra como as alíquotas, elas funcionam pela tabela regressiva de imposto de renda, que funciona da seguinte forma: se você ficar com seus recursos alocados em qualquer um desses títulos de 0 a 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre a rentabilidade desse título. Se você ficar de 6 meses a 1 ano, essa alíquota sai de 22,5% e vai para 20%. Se você ficar posicionado nesse título de 1 ano a 2, a alíquota cai para 17,5%, e acima de 2 anos ela cai para 15%. Lembra que eu falei para vocês um outro vídeo, acho que o vídeo anterior, em que o longo prazo também beneficia? Isso que eu estava falando. A gente tem alíquotas que elas vão reduzindo, as alíquotas de imposto de renda elas vão reduzindo em boa parte dos investimentos, tá? Principalmente essas rendas fixas que trabalham com a tabela regressiva de imposto de renda. Então são 4 alíquotas, de 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano, 1 ano a 2 e acima de 2 anos, certo? A liquidez dos títulos, tá? Dos títulos públicos, elas são diárias, você consegue vender elas qualquer dia, tá? Com exceção da LFT, que é pós-fixado, e essa aí realmente oscila muito pouco, todo dia ela vai remunerando um pouquinho. As outras que têm os componentes pré-fixados, que é o título pré e os indexados à inflação, que tem a parte pós e a parte pré, apesar de terem liquidez diária, eles sofrem a marcação a mercado. E aí a marcação a mercado, quando você vai fazer o resgate, você corre o risco até de tirar menos dinheiro do que colocou. Tá? Isso é uma coisa que causa muita confusão. Não vou entrar muito a fundo aqui na questão da marcação a mercado, só saiba que tanto os pré-fixados quanto os indexados à inflação, se houver movimentos de taxas de juros futura muito intensas, muito grandes, não é o seu título público que está com problema, tá? Você pode
realmente tirar menos dinheiro do que você colocou, perfeito? Então, tem liquidez diária, apenas cuidar com essa palavrinha, com a marcação a mercado desses títulos que podem, você, quando precisar dos seus recursos, talvez não seja o melhor momento para você estar resgatando eles. Aí depois a gente tem o título público, ele pode entregar esses rendimentos de forma diferente, tá? Os dois que têm o componente pré, né, que são os pré-fixados e os indexados à inflação, eles têm, por exemplo, no caso do pré-fixado a gente tem a LTN e a gente tem a NTNF, tá? A NTNF, ele paga os juros semestralmente. Então ele vai lá, valoriza, cada 6 meses ele paga os juros, como se fossem uns dividendos da renda fixa. A LTN paga tudo lá no final, né? O seu principal mais os rendimentos. E a mesma coisa funciona com a NTNB. Se for a NTNB principal, ele vai pagar todos os rendimentos lá no vencimento. Se for a NTNB sem principal, ele vai pagar a cada 6 meses o rendimento desse título. Quando ele tem pagamento periódico de juros, a gente fala que esse título paga cupom semestral, certo? E quando ele paga no final, a gente pode ou utilizar pagamento só no vencimento, ou a gente fala que aquele título é um título bullet, tá? Quer dizer que ele paga o principal e os rendimentos, tudo de uma vez só, num único fluxo no vencimento do título. Perfeito? Os títulos públicos, eles não têm a cobertura do FGC, como tem a poupança, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mais uma vez, a gente já vai falar sobre o FGC na sequência, mas ele tem risco soberano, né? Então, por exemplo, assim, digamos que por algum motivo o governo ele não consiga pagar as pessoas que tenham comprado aí os títulos públicos. O que o governo faz? Ele vai lá, simplesmente imprime mais dinheiro, paga todo mundo, não dá calote em ninguém, né? Só que quando você aumenta, né? Quando você tem impressão de dinheiro, a gente aumenta o dinheiro em circulação, a gente gera inflação. E é aí o que a gente chama de calote branco. Ele não dá o calote da dívida, mas ele dá um calote branco. Ele imprime dinheiro, paga todo mundo, isso gera mais inflação e todo mundo tem a sua moeda desvalorizada, certo? O que eu fiquei sabendo é que na história a gente só teve 2 casos de calote da dívida interna, do governo não imprimir o dinheiro para pagar a dívida interna. Uma foi na Rússia e o outro eu não me recordo, mas para você ver que realmente não faz sentido, né? A perda de credibilidade, vale muito mais a pena o governo imprimir dinheiro, paga todo mundo, né? E aí o calote vem na forma de calote branco, um calote, digamos assim, mais aceitável. E por fim, pessoal, então assim, eles não têm FGC, mas risco soberano tem essa opção de imprimir mais dinheiro, pagar todo mundo e vir na forma de calote branco. E aí, por fim, pessoal, a gente tem os CDBs, tá? Que são os certificados de depósito bancário, é a forma de captação das instituições financeiras. Da mesma forma dos outros 2 casos ali, a gente empresta nossos recursos para no futuro receber os recursos acrescidos de uma taxa de juros, tá? A remuneração dos CDBs, eles também têm as três maneiras que tem os títulos públicos. Eles podem ser pós-fixados, eles podem ser pré-fixados e eles podem ser indexados à inflação, tá? Da mesma forma. Não é tão comum, geralmente, tá? O CDB, ele é do tipo bullet. Ele vai pagar os seus rendimentos num único fluxo lá no vencimento, tá? Nesses 15 anos que eu estou no mercado, eu vi pouquíssimas vezes CDBs que pagam cupom semestral, tá? Até agora, há pouco tempo atrás, parece que veio um CDB que pagava cupom mensal, tá? Mas assim, é bem raro a gente encontrar esse tipo de CDB, tá? Com pagamento semestral, mensal, enfim, é mais comum o CDB ser do tipo bullet, de pagar tudo no vencimento, certo? E tem os mesmos 3 tipos de remuneração que a gente vê nos títulos públicos. O imposto de renda dos CDBs é são iguais aos títulos públicos, né? Então é tabela regressiva de imposto de renda, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano, 1 ano a 2 e acima de 2, 22,5%, 20%, 17,5%, 15% sobre os rendimentos do título, tá?
A liquidez dos CDBs, eles podem ser diário, a gente tem CDBs com liquidez diária e tem CDBs com diferentes vencimentos, indo de 1 a 7, 8 anos eu já vi CDBs, tá? O que acontece? Se você tem um CDB com liquidez diária, ok, você pode pedir o resgate a qualquer dia. Se você tem um CDB, por exemplo, para 4 anos e quer sair antecipadamente, aí a gente vai para um mercado secundário, tá? Nesse mercado secundário, aí esse CDB vai ser cotado na curva e algumas vezes pode ser até vantajoso sair antes do vencimento, mas ele também pode sofrer deságio. Então o ideal, quando você vai investir num CDB, numa renda fixa de uma maneira geral, se você quer liquidez, mantenha-se nos de liquidez. Se você tem condição de injetar prazo, aí sim você injeta prazo. Porque se você for com a mentalidade de, não, se eu tenho mercado secundário, basta eu injetar prazo e eu posso sair a qualquer hora, existe uma chance bem alta de você, na liquidação antecipada, sair, não ser vantajosa essa saída na forma antecipada, tá? Lembrem que, assim, são duas coisas. Primeiro, que quanto mais a gente injeta prazo nesses títulos, melhores são as taxas de remuneração desses títulos em qualquer um dos tipos, né? Tanto pós, quanto pré, quanto o indexado à inflação. E, por exemplo, se eu pego um CDB de 5 anos, né, e eu faço uma saída antecipada, por exemplo, nos primeiros meses, eu vou ter um deságio muito grande. Muitas vezes eu tiro até menos do que eu coloquei, né? Então eu coloquei 100 mil reais, às vezes eu posso tirar 92, 95 mil reais. Conforme eu vou andando nessa régua do tempo, chego lá e resolvo fazer uma saída antecipada, faltando 1, 2 meses para o vencimento do título, aí provavelmente o deságio ele vai ser bem pequeno, certo? Então tem mais isso, né? Fora a marcação a mercado, quanto mais a gente andar nessa régua de tempo, provavelmente vai ser um deságio menor, perfeito? Mas é um cuidado interessante, é um cuidado que todos devem tomar aí, né, de se programar, ver necessidade de liquidez e tal, para não estar fazendo saídas antecipadas e transformando em investimentos que eram para ser melhores do que poupança, por exemplo, você sair de forma antecipada e eles renderem menos do que poupança e outros investimentos que não são tão atrativos, tá bom? Vamos lá. Os CDBs, eles têm respaldo do Fundo Garantidor de Crédito, né? E a gente agora sim vai falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um fundo, então tem alguns tipos de investimento que toda vez que tem essa captação, um pequeno percentual vai para esse fundo. Hoje tem o site oficial do FGC, lá você encontra, tem a DRE do fundo, né? Qual que é o tamanho do fundo hoje, ele passa de 60 bilhões de reais, e ele tem um intuito justamente de resgatar instituições, né, que fazem parte desse Fundo Garantidor de Crédito, que quebrarem ou forem à falência, né? E ele tem o FGC ele tem uma importância muito grande porque é o seguinte, hoje no mercado financeiro a gente tem várias instituições financeiras, uma empresta dinheiro para outra, uma compra título da outra, e aí digamos que uma dessas instituições ela vai à falência, né? A outra instituição do lado, que tinha comprado títulos daquela instituição que quebrou, ela pode também se ver em maus lençóis nesse momento, né? Pode se ver numa situação complicada também e, por causa da quebra da primeira instituição, ela também quebrar ou chegar muito próximo disso, né? E aí a primeira que veio à falência acaba levando a segunda, aí a terceira que num primeiro momento estava bem, mas aí com essas duas aí começa a ficar mal também e aí começa aquele efeito dominó, né? Então o fundo garantidor, na prática, o que ele faz? Se uma instituição vai lá e quebra, vai à falência, ele garante o pagamento de até, se respeitado alguns limites, de todos os credores daquele banco. Isso evita uma crise sistêmica, isso evita que aquela instituição que tenha ido à falência alastre essa situação para outras instituições financeiras, né? Só que o fundo garantidor ele paga todos os credores, né? Tudo que aquela instituição devia para os credores, desde que sejam respeitados 2 limites, tá? O primeiro, ele paga até 250 mil reais por emissor, e o segundo, 1 milhão de reais por CPF, tá? O que isso significa na prática, pessoal?
Se você for investir num CDB de um banco qualquer, você tem que ficar atentado de não colocar mais do que 250 mil reais naquele CDB daquela instituição. E não é assim, eu posso ter, por exemplo, XP, posso ter BTG e posso ter Rico. É o emissor, certo? Não adianta eu comprar 250 mil do banco Agibank na XP, mais 250 mil no BTG, mais 250 mil na Rico. Vai somar isso aí e passa dos 250 mil. Você tem que cuidar o emissor. Eu não posso ter mais do que 250 mil no Agibank, não posso ter mais do que 250 mil no CDB do Banco Fibra, não posso ter mais do que 250 mil no CDB do Banco Pan. Então é o emissor, certo? Não deixem no somatório de todos os lugares que vocês têm investimentos, não pode passar de 250 mil naquele emissor, certo? E aí vai um segundo ponto que eu vejo muita gente se atrapalhando nisso. Digamos que eu tenha só a minha conta aqui na XP, por exemplo. E aí eu sei desse limite de 250 mil, eu pego e vou lá e invisto 250 mil hoje, né, num CDB para 3 anos, pagando, sei lá, 8% ao ano. Isso é um erro, porque já no primeiro mês, com a rentabilidade daquele CDB, ou no primeiro ano, ou no segundo ano, eu já vou ter ultrapassado os 250 mil. E o FGC ele paga inclusive os rendimentos. Então, é inteligente a gente fazer uma conta, tá? E deixar um espaço para esse CDB. O que eu quero dizer com isso? Em vez de eu colocar 250 mil já no talo daquele emissor, eu coloco um pouco menos, né? Para que até o vencimento, com aquela rentabilidade daquele CDB, não ultrapasse os 250 mil. Então, digamos, eu coloquei 200 mil, aí no primeiro ano foi para 215, no segundo ano foi para 230 e no terceiro ano foi para 245. Se lá no último mês antes do vencimento aquele banco quebrar, for à falência, ainda assim todos os meus rendimentos ainda vão estar respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito porque não ultrapassou os 250 mil. Entendeu? Agora, se eu já tivesse colocado 250 mil no começo e o banco lá no final eu ia ter 280, 290, aquele banco quebrasse nos últimos meses, o FGC só ia me devolver os 250 e todos os meus rendimentos do período eu teria perdido, tá? Então esse é um ponto interessante, já vi gente errando nessa conta, sempre dei um espaço para que até o vencimento não ultrapasse os 250 mil mesmo com os rendimentos daquele CDB. O segundo limite, ele é por CPF. Então, agora sim, no somatório de todos os emissores que eu tenho, então eu tenho lá, comprei um CDB do Agibank, um CDB do Banco Pan, do Banco Fibra, do Banco BMG, o somatório de todos esses emissores não pode ultrapassar R$1 milhão no meu CPF, Arthur, tá? E por exemplo, digamos que eu tenha 200 mil em 5 CDBs de 5 emissores diferentes, 5 bancos diferentes. Aí teve um banco lá que quebrou, 200 mil reais, o FGC foi lá e me pagou 200. Agora eu já não tenho mais um limite de 1 milhão, eu tenho um limite de 800 mil porque eu já usei 200. Esses 200 que eu utilizei só volta para 1 milhão depois de 4 anos. Então, utilizei o FGC no valor de 200 mil, por exemplo, esses 200 mil só voltam a contar para o meu limite de FGC depois de passado 4 anos. Aí renova esse limite, certo? Aí digamos que ele quebrou hoje 200 mil, daqui a 2 anos quebrou um outro que eu tinha mais 200 mil. Primeiro que entra, primeiro que sai. Cada um vai contar um fluxo diferente. O primeiro vai contar 4 anos, aí depois de 2 anos quebrou o outro, este de 2 anos, aí começa a contar um prazo para voltar também de 4 anos. Então, tem que ficar ligado nisso aí também, né? Que o seu limite ele não é um limite infinito e ele só se renova esse fluxo a cada 4 anos, tá? O que está dentro do Fundo Garantidor? Como eu disse, tem o site do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, lá, como eu falei, tem várias informações, como a DRE do Fundo Garantidor de Crédito, quanto que é o fundo hoje, tem inclusive as vezes que o FGC foi acionado, quanto demorou para os investidores terem os seus recursos de volta, né? E o que está dentro do FGC, né? Então, por exemplo, CDB é respaldado pelo FGC, RDB, depósitos à vista, depósitos destinados a salários e aposentadorias, poupança, LCI, LCA,
que são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito agronegócio, LCs, que são as letras de câmbio, e as letras hipotecárias, que são as LHs. Essa sopa de letrinhas todas aí são respaldadas pelo Fundo Garantidor de Crédito, tem lá no site, como eu falei, certo? E um último ponto para a gente finalizar, que é a questão seguinte: o banco ele veio à falência hoje, certo? De hoje até o eventual recebimento pelo FGC, porque tem um trâmite, esse trâmite aí depende da análise da FGC, das informações que aquele banco foi à falência, passou para a FGC e tudo mais. Então, às vezes tem um trâmite. Antigamente era mais demorado, tá? Os últimos foram realmente bem rápidos. Mas esse trâmite do momento que aquela instituição vai à falência até de fato o recebimento pelo investidor desses recursos, aí não há rendimento, tá? Então, realmente, ele vai pagar, por exemplo, se demorar 1 ano, às vezes acaba deixando mesmo com a FGC aquele investimento pouco atrativo, porque ficou muito tempo sem render nada. Perfeito? Então, essa seria a parte aí que eu queria falar para vocês hoje, questão das rendas fixas mais comuns, né? Poupança, títulos públicos e CDBs. Como eu disse no começo do vídeo, tem outras, mas espero aí que essa primeira tranche de renda fixa aí, essas informações tenham sido úteis para vocês, tá? Se vocês gostaram, peço para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Até a próxima!